Boa noite a todos. Graças a Deus, amados e amadas em Cristo. Me sinto honrado de falar de família. Vocês podem pensar que é combinado, mas não. Sempre eu, fiz o encerramento, acredito que é o primeiro culto, né, pastor? É porque Deus quer que eu fale para vocês. Glória a Deus. E falar de família não é fácil. Por quê? Porque não existe família perfeita. A família perfeita, ela só existe no mundo das ideias, como dizia Platão. A nossa família é imperfeita. Nós somos condicionados a muitas coisas para que a nossa família venha a ser perfeita. Por isso que é tão complexo. Eu queria fazer uso de um texto que está em Hebreus, no capítulo 11. Eu não vou ler no telão porque eu fico um pouco desconcertado. Eu vou ler aqui que você pode acompanhar caso você queira. Hebreus 11, verso 7. Só o verso 7 de Hebreus. Vai colocar? Ótimo. Diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pelo qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Curva a sua cabeça. Senhor, a tua palavra foi lida, hoje o tema é família. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor fala aos nossos corações como família e nos ensine cada dia mais e mais a viver segundo a tua palavra e a nossa fé. Então eu sempre te peço que eu diminua, se necessário for, que eu desapareça, Pai, mas que essa palavra encontre hoje corações sedentos de Ti, e que essa palavra não saia daqui, não saia do nosso meio, sem que antes ela faça aquilo que Isaías diz lá no capítulo 55, assim como a chuva que desce do céu para molhar a terra, assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apetece. Eu te peço, fala conosco, que eu te peço em nome de Jesus, que credes, amém. Amém. Falar de família não é fácil, como eu falei para vocês. Por quê? Porque nos projetos de Deus a família sempre esteve em primeiro lugar. Quando a gente lê as Escrituras, nós vamos ver que o Deus, Criador dos céus e da terra, Ele resolve fazer tudo a partir do nada, e meio à sua palavra Ele traz à existência aquilo que não existia. Esse foi o projeto de Deus. E Deus agora resolve fazer uma família. Para quê? Para que essa família fosse aqueles do qual iria ser aqueles que iriam cuidar, iriam ser os gerentes. Mas a criação, dentro do livro da Gênesis, não teve tanto sucesso, porque até então o processo da desobediência se encadeia a partir do capítulo 2 por 3, e a gente vê o homem agora cair diante de Deus, se esconder juntamente com sua mulher, e Deus agora traz aquele homem e aquela mulher. As consequências da desobediência daquele casal, para alguns que vão mais adiante de um clã no qual foi formado, porque na verdade o que interessa é mostrar que foi um homem e uma mulher que caiu, que tudo começa de um único tronco, de homem e raiz. No caso, nós somos filhos de Adão e de Eva, somos pecadores porque eles pecaram, e nós também nos tornamos pecadores pelo fato do pecado de Adão. E aí, a partir daí, no capítulo 4 da Gênesis, a gente vai ver que o processo de sobrevivência se desencadeia, as coisas agora não mais tão fáceis, as coisas meio complexas, e agora Adão vai arar a terra, juntamente com a sua mulher, e eles começam o processo de reprodução. Nasce Caim. O escritor sacro, a primeira coisa que ele vai falar de Caim é o homicídio, como ele comete por inveja do seu irmão. A inveja de Caim foi tanta, por quê? Porque na realidade o texto é claro, lá no capítulo 4 de Gênesis, porque Deus não aceitou de Caim, não foi a oferta. Deus não aceitou Caim. Quando Deus não aceita o ofertante, Ele não aceita a oferta também. Não adianta de nada a gente querer ofertar se a gente realmente não compreende a mensagem do canal, se a gente não está aqui para servir. Deus quer em primeiro lugar nós, depois é que a gente oferta. O Caim agora revoltado mata seu irmão e começa um processo de declínio na criação, no homem e na mulher.
E aí, a partir daí, o escritor sacro vai dizer que agora Adão e Eva coabitam novamente e tem um filho chamado Sete. A partir daí, nasce agora uma nova linhagem, começa agora 2 segmentos dentro de uma mesma família. Sete como representante dos filhos de Deus e Caim como representante do filho dos homens. E até então, essa descendência de Caim, ela cresce e cresce bastante. A descendência de Sete também cresce e cresce bastante. Até que eles começam a se inflamar, eram bonitos, eles, as filhas, e começam a coabitar entre eles, e começam a gerar homens ainda mais tementes a Deus ainda. A ponto que o escritor sacro, no capítulo 6, vai dizer que Deus olhou e viu que a maldade era total. E não era bom mais que o Espírito de Deus coabitasse com o Espírito do homem. Quer dizer, 2 linhagens se misturando e criando um povo ainda muito mais terrível do que o que já existia. Aí, Deus agora resolve separar um homem, Noé. Mas o que me chama a atenção no texto é que Deus não separou apenas um homem, Deus separou uma família para salvar o mundo antigo. Deus chegou para Noé e vai dizer lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus vai chegar para Noé, mas Deus vai dizer o seguinte: constrói uma arca, dá o tamanho da arca, como ele queria que a arca fosse feita, e que não só ele, mas ele, sua mulher e seus 3 filhos, suas 3 noras entrassem na arca. Porque a proposta de salvação não é para o indivíduo, a proposta de salvação é para a família. E agora aqui eu dou um gancho para dizer para você, um parênteses para me falar de forma clara. Deus lhe salvou para, através de você, salvar a sua família. Essa é a proposta. Deus não salva o indivíduo, Deus salva uma família. Deus tem um projeto com uma família. Deus não tem um projeto muito especial com uma pessoa só. Noé, ouvindo a voz de Deus, porque o escritor sábio vai falar de Noé como um homem temente a Deus, um homem que obedecia a Deus. Deus vai e o separa, não só ele, mas ele e a sua família, para que através de Noé, seus filhos e suas noras desse continuidade no projeto. Queridos e queridas em Cristo, a gente pensa que não, mas Deus de hoje é o mesmo de ontem e será sempre eternamente. E a proposta dele que ele tinha no começo ainda é a mesma hoje. Ele quer, através de mim e você, salvar a nossa casa. A proposta não é só para nós, a proposta é para os nossos. Nós, muitas vezes, eu acredito eu não conheço todo mundo aqui, que todo dia entra gente, sai gente da igreja, eu conheço uma boa parte de vocês, mas eu acredito que tem muita gente aqui que não tem a família toda convertida. Hoje eu tive a oportunidade de dar aula, de conversar um pouco com os adolescentes. Vocês são show. Eu gostei muito dos adolescentes. Nós tivemos algo totalmente informal, conversamos sobre João 13, me pegaram de surpresa, você apertou o cartão, ainda bem que eu li a Bíblia, se eu tivesse dito, eu estava ferrado. E a gente conversou um pouco, e eu fui perguntar se todos são crentes, os familiares são crentes, e uma boa parte deles disseram que não. É daí onde a gente vê que a proposta da salvação começa, e muitas vezes, por apenas um indivíduo. Deus separa um jovem, uma criança, um adolescente, um adulto, um senhor, uma senhora, para através de você levar essa palavra de salvação para a sua casa. Não perca a oportunidade de falar do Evangelho, mas antes de falar, testemunho do Evangelho dentro dessa casa. Porque hoje nós somos muito hábeis em falar, os nossos discursos é muito bonito, mas a praticidade é muito pouca. Hoje nós necessitamos muito mais do Evangelho, que ele vai ser vivenciado em atitudes do que um Evangelho feito por palavras. Noé é o homem do qual Deus escolheu para que através dele salvasse uma família, o seu plano. Mas a gente vai ver que a proposta não se faz simplesmente a Noé. Depois de Noé, a gente vai ver que Deus não chamou só Abraão.
família dele também. Lá em Gênesis, no capítulo 12, o escritor Sacro vai mostrar que Abraão sai com ele, com a sua mulher, com as suas concubinas e com o seu sobrinho. O texto deixa claro. Por quê? Porque a proposta de salvação começa por um indivíduo, mas a intenção é o todo, a família, que é anunciar. Se a gente for observar hoje, os cultos de família hoje estão desfalcados. Eu vi só a dona Wanda mesmo uma prova, o Mateus foi para o culto dele, congresso de igreja, a sala saiu, e aí eu olhei assim, e a dona Wanda chegou para mim na hora do já bem agora, e disse assim: por que você não nos avisou que era você que ia pregar? Porque não é para ser assim, o desejo é para estar dentro do coração, de ir para a igreja, de congregar na igreja, de estar na igreja. Não é porque eu vou falar que vocês precisam estar. Muitas vezes nós nos enganamos. Por quê? Porque a proposta de salvação, ela é individual, mas nós temos que ver que nós temos a necessidade de apresentar esse Deus aos nossos. E eles têm que servir esse Deus, não por nós, mas por amor, por dedicação e por gratidão por tudo aquilo que ele fez nas nossas vidas. Abraão é chamado por Deus: sai do meio do teu povo. O pai de Abraão era idólatra. Abraão agora sai, leva a sua família. E para onde ele vai, ele leva quem? A família. A gente vai ver que na realidade os grandes protagonistas da história sempre lutaram em detrimento das suas famílias. Porque desde o princípio Deus sempre mostrou que a grande intenção dele não era o indivíduo servir, mas o indivíduo e a sua casa servir ao Senhor. Hoje nós vivemos em uma igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja evangélica Ebenezer, mas o evangelho contemporâneo hoje está, em algumas vezes, se desconfigura. Por quê? Quando eu era criança, não que eu seja tão velho, por exemplo, eu falo assim, eu me sinto 200 anos. Quando eu era criança, na minha casa, a gente não tinha direito de dizer que ia ou que não ia para o culto, não. Ou vai para o culto ou apanha. Eu vou para o culto, não tem nem o que pensar. É bom, né? A gente acha graça, mas era assim na íntegra. Quem é mais velho aqui sabe do que eu estou falando. Não havia essa opção de escolha. Não quero não. Não quer? Apanha. Não vou. Eu vim me converter, Rodrigo, vim me converter ao Evangelho, já homem. Mas eu nasci na igreja. Me criei na igreja. Fui doutrinado na igreja, mas era desviado dentro da igreja. Vocês estão pensando que é brincadeira? Tem gente aqui dentro da igreja que nasceu, se criou, mas ainda não se converteu. Por que não se converteu? Porque não teve um encontro pessoal com o Espírito Santo. Precisa ter. Hoje eu estava falando com os adolescentes que nós aqui não batizamos com menos de 12 anos de idade. Por quê? Porque você tem que confessar uma fé e você tem que ter consciência daquilo que você está confessando. É necessário que você saiba a quem você está servindo e você confessar com a sua própria boca. O projeto de salvação vem desde o princípio até os dias atuais, não para o indivíduo, mas para a família inteira. Isso me chama bastante atenção e me faz pensar para a gente refletir no que se diz respeito às famílias contemporâneas. Observe, eu estava pregando quarta-feira passada, saí do retiro, aí eu tinha que fazer o encerramento de outro retiro. Eu fiquei, rapaz, eu estou igual o martelo, pregando tocando. Fui lá para outro retiro fazer o encerramento. E eu falei uma coisa que me chamou bastante atenção e não estava no script. É que hoje as nossas casas é dirigida pelos nossos filhos. Na casa que só tem uma televisão, a gente só assiste o que o menino quer assistir. Aí só tem uma solução: ou compra outra televisão, ou bota moral no menino. Aí sai mais barato comprar outra televisão. Porque eles dizem o que querem. E o pai e a mãe tem que se submeter.
gente no smartphone. Eu fico pasmo, eu vejo uma menina que nome Mateus, a Aida, ela pega o smartphone, ela sabe mexer mais do que eu, 10 vezes. Eu sou uma adulta, eu não sei mexer, e a menina sabe tudo. Por quê? Uma mente móvel, que não tem nada para fazer. O que ela vai fazer com o smartphone? Ela vai espidiotar. Só tem um problema em tudo isso. Quem está doutrinando os nossos filhos? Que valores estão sendo passados para esses meninos? Falem vocês. Nós somos de uma geração que não havia internet. Nós somos de uma geração que se falava olho no olho. Hoje não se fala mais olho no olho. E as palavras são abreviadas. Você é VC. Vocês estão observando como está ficando difícil, até no meio da internet. A comunicação é bem rápida e prática. E se você for uma culpa rápida, você não entende. Por que tudo isso? Por que a gente se envereda por esses caminhos? Porque nós nos esquecemos de olhar para as Escrituras. Nós nos esquecemos de olhar quando Jacó pega a sua família e vai lá para Betel, chama todos, elege um lugar e lá leva o povo dele para quê? Para cultuar ao Deus de Israel. Nós temos que saber que se nós não ensinarmos os nossos filhos vão aprender com alguém. Essa semana passada eu fui interrogado sobre a questão de caráter. Criança nasce ou não com caráter? E isso deu uma discussão grande. E eu fiquei só ouvindo a Wanda e a Sara discutindo. Que vai, que tem, que vai, que não tem, que tem, que vai, que não tem. E eu não queria me meter porque eu tenho uma opinião formada com relação a isso. Pergunta para vocês: criança nasce ou não com caráter? Todo mundo calado igual em casa. Por quê? A criança tem um caráter, só que ele vai ter que ser formado, ele vai ter que ser moldado. E quem é que molda? É os pais. Até quantos anos? Segundo a ciência, no máximo 8 anos de idade. Depois de 8 anos, é mais difícil de aprender. A gente acha que é legal, mas está dentro de casa. Depois o menino começa com outras coisas e a gente pensa que não é tudo da noite para o dia, não. Pessoal, olha, sabe, o caráter, ele é formado, ele é moldado, ele é esmerilhado até os 8 anos de idade. Você sabe por que eu digo isso? Porque crianças que nascem sem ter um só, têm o seu próprio caráter. Não tem expresso em si o carinho do pai e da mãe. Vocês sabem por que tantas vezes nós refletimos o nosso pai? Você sabe por que tantas vezes nós refletimos a nossa mãe? Porque eles forjaram em nós um caráter, e o caráter é segundo o dele. Por isso que é necessário um homem e uma mulher de Deus andar segundo a palavra, porque nós vamos formar pessoas, e essas pessoas vão ser segundo aquilo que a gente faz. Família é algo importante nas nossas vidas. Preparação. Hoje, nos deparamos com famílias. Um filho. As mulheres que mais trabalham nem querem ficar filha. Eu vejo mulher que pariu 6 meninos e 10 meninos também. Observe se o que eu estou falando não é verdade para vocês. Eu estou falando de família, eu estou falando de coisas pessoais nossas, da nossa casa. Nós estamos muito mais preocupados com nós mesmos do que provavelmente com aquilo que a gente com todo mundo. Sou filho de uma mulher de 6 filhos. Fui caçula há 5 anos. Não existe coisa melhor do mundo que ser um caçula. Tem algum caçula aqui? Não tem coisa melhor do mundo. Mas você quer ver o que é um trauma grande, nasça outra depois de você. Eu era o que ele estava vendo. Na minha casa o negócio tudo rolava em torno de mim. A partir do momento que meu irmão nasceu, meu irmão mais novo tornou-se um caos. Eu agora, ao invés de ser aquele privilegiado, eu tinha que cuidar do outro, daquele que tomou meu lugar. Aí pensa no cara traumatizado, que sou eu com o irmão mais novo. Família precisa aprender a lidar
com as épocas. Abraão foi um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Enfrentou muitas dificuldades, mas a Escritura vai retratar um homem sério, íntegro, que não se corrompia. Aí você pode dizer para mim, mas não tinha celular, verdade. Mas não tinha internet, verdade também. Aí eu pergunto para você, agora pelo fato de nós termos as informações que nós temos com a facilidade que nós temos hoje, nós vamos perder os nossos filhos, aquilo que Deus nos entregou? Sim ou não? Nunca. Nós temos que nos atualizar. No que se diz respeito ao quê? A buscar para que os nossos filhos possam ter entendimento necessário, porque ele fica louco e deixa a gente doido também, porque quer ver o negócio perturbado e cada um menino perturbando. E eu diga às meninas, eu sou pai de homem e de mulher, eu vou dizer uma coisa para vocês, quem é pai de mulher aqui está ferrado. Eu prefiro, não, eu vou falar isso para vocês dizer para ela, eu vou jogar para vocês. Eu sou privilegiado, eu consegui criar 2 filhos com muita dificuldade, mas os meus filhos são o meu complemento na minha vida. Amo minha filha, ela é o Rodrigo de peruca, e o Mateuzinho é a Avona sem cabelo. São 2 pessoas completamente diferentes uma da outra, de personalidade e comportamento, mas nós 4 nos completamos, porque família se completa. Se fosse todo mundo igual, era um tédio na minha casa. Pense comigo, pense. Muitas vezes a gente quer contornar as coisas, a gente quer que as coisas sejam do jeito que a gente acha que deve ser bom, mas não pode ser assim. Por quê? Tem que haver os contrapontos. Para quê? Para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar, observar, buscar estratégias. Deus tem um projeto para nós hoje. Hoje. Deus trouxe você aqui, não foi à toa não. Foi para dizer para você que você faz parte do projeto que Ele escolheu para a sua casa. E você é o porta-voz desse projeto. É você que vai ser usado nesse projeto. É você que vai dar testemunha desse projeto na sua casa. Porque Ele não veio salvar um indivíduo, Ele veio salvar uma família. O projeto de salvação é para todo mundo. Você viver aqui na frente. E muitas vezes eu fiquei perguntando, pai, eu acho que eu não consigo mostrar que eu sou realmente tanto pessoal, acho que eu sou bom. Não sou bom, eu sou ruim. Eu passei 20 anos desviado do Evangelho. Mas 20 anos do Evangelho que eu passei desviado, eu tinha uma mãe orando por mim todos os dias. Nunca desistiu de mim. Eu tinha uma mulher que orou por mim 5 anos, chorando para que eu me reconciliasse com a igreja. Você desistiu dos seus? Por que você não ora mais pela conversão dos seus? Por que você não ora mais pela reconciliação dos seus? Que você sabe que um dia esteve aqui ou em qualquer outra igreja, mas desviou-se. É necessário uma voz se levantar para dizer a você: cadê você? Precisamos olhar e saber que o maior projeto que nós temos, assim como disse aqui no Salmo 128 que foi lido, é a nossa casa. Abraão entende, traz toda a sua família, passa perrengues, passa por todas as situações complexas, mas não desiste, morre. E o herói da fé, o escritor do capítulo, vai botar ele e mostrar a ele que ele nunca desistiu. Jacó chama a sua família para servir a Deus. Levanta altares e mostra a família o que é servir a Deus. A pergunta que fica para mim e para você, baseado nesses homens que são os nossos pais na fé, nos ensinaram como levar os nossos filhos a Deus se nós não prestamos atenção. Como é que os nossos filhos vão saber que Deus existe se nós mesmos não testemunhamos de Deus? Um senhor com 5 filhos. Não é dessa época de vocês, não é na minha época, naquela época de Deus.
5 filhos com ela, com a geração passada. Foi para o cinema. E na bilheteria dizia que toda criança acima de 6 anos pagava. 6 anos abaixo, não pagava. 3 dos filhos deles estavam abaixo de 6 anos. 2 dos filhos deles estavam acima de 6 anos. Mas o que tinha 6 anos era raquítico, pequenininho. E ele foi e comprou 3 ingressos, o dele e o dos 2 meninos. E o rapaz que estava vendendo ingresso olhou para ele e disse assim: por que você fez isso? Porque eles têm 6 e eles têm 7. E a minha: mas esse menino aqui dava para passar. Como que ele tivesse feito 16 anos? Aí o pai olhou e disse assim: verdade. Mas por que cara eu olhar para o meu filho e chamar ele a atenção, se eu sou conivente com os erros e estou mentindo para o meu filho para que ele possa entrar no cinema? Eu prefiro perder meu dinheiro, mas ter dignidade na frente do meu filho. Forjar caráter nos meninos, forjar caráter nas meninas, ser testemunho, falar a verdade. O telefone toca, diz que eu não estou. Isso acontece ou não acontece? É nas pequenas coisas que os nossos filhos nos pegam. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele se policia em tudo que faz. Nós, quando temos filhos pequenos, nós vivemos um verdadeiro Big Brother na nossa casa. Pastorando só tudo, porque o olho está tudo de olho. Olha, até se a gente briga, os meninos sabem. Exemplos no Antigo Testamento de homens que entenderam a mensagem. Josué é um homem chamado por Deus para ser aquele que ia levar a nação de Israel para se apropriar da terra. Ele faz tudo aquilo que Deus mandou, mas na hora de fazer a escolha a quem ele iria servir, no capítulo 24 ele vai dizer: não só eu, mas a minha casa, nós vamos servir a Deus por gratidão. Se vocês querem servir outros deuses, entre os amorreus, os heteus que estão depois do Jordão, façam o que vocês quiserem. Mas por que Josué fala isso na presença? Isso foi numa reunião solene, com todo Israel presente. Você sabe por quê? Porque Josué dava testemunho de quem ele era dentro de casa. Será que os nossos filhos olham para a gente e realmente vê aquilo que a gente pensa que a gente é? Você já parou para perguntar isso para os seus filhos? Você já parou para conversar com os seus filhos ou as suas filhas quem você é na íntegra? Não precisa ir com autoritarismo, não. Precisa só de uma boa conversa aberta. Lá em casa o movimento é muito democrático. E sempre eu perco, porque é 3 contra 1, todas as vezes eu perco, aliás. Aí eu tenho que usar o poder da persuasão para convencer o Mateus para ficar 2 contra 2. Aí depois eu vou numa estratégia na vida, que é a mais fácil. Eu não sou pai, mas eu acho que não funciona, obrigado. Vamos para o retiro? Não. Eu queria tanto ir para o retiro esse ano, falei até para a irmã Luana e para a irmã Vale, eu queria tanto ir. Eu gosto de estar com vocês. Eu gosto. Eu sei que é ruim, porque eu não consigo dormir fora de casa. Mas eu vou. Eu não durmo, eu apago, eu me acordo é outro dia. Passou um dia, eu vou contando os dedos para chegar o dia e vir embora. Mas eu quero estar junto com vocês. Eu cheguei para a minha avó e disse: minha filha, vamos para o retiro, nas duas, os meninos não querem ir. Meu filho, esses meninos vão se embora. Não vai estar uma, só vai estar um 2, um monte. Não, eu queria que ela fosse. Ela foi e decidiu ir. Você sabe por que eu falo isso para vocês? Não adianta eu não forçar nada na sua casa, não. A força não presta não. A marra não funciona não. Pois é conseguir o joelho no chão, com oração e com muita humildade de coração. Você sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa casa? Porque a gente altera o tom de voz, e quem altera o tom de voz não tem argumento.
Quem tem argumento não fala alto. Quando você vê uma pessoa numa discussão aumentar o tom de voz, é porque ela não tem argumento. Quem tem argumento fala baixo. Quem tem estratégia e pensa antes de falar, pensa qualquer discurso. Conselho de amigo presbítero da igreja: não altere o tom de voz. Por mais ferrenha que seja a discussão, me mostre alguém que resolveu alguma coisa em meio a uma discussão. E eu lhe mostro questões de reconciliação em meio a uma conversa branda, porque Provérbio diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra mansa acalma o furor. Família é nossa, é minha, é sua. Cuide da sua família como a coisa que você tem de mais importante na sua vida. Não é a força. A gente vai ver na Bíblia pai relatos. Um ensino de pai relatos. O sacerdote, o Eli. Israel todo criticava Eli e dizia: os teus filhos não são testemunha para nós. Você sabe o que eles faziam? O povo ia sacrificar a Deus e ele pegava da gordura, não que Deus coma carne, mas a gordura exala. Quem gosta de churrasco aqui? Oh Jesus, é um pecado com crente. Ou bicho para comer crente. A gordura, você sabe aquele cheiro de churrasco? É da gordura. Assa uma carne sem gordura para você ver se tem aquele cheiro. Quer dizer, o melhor, a fragrância, era para quem? O Eterno, Deus Todo-Poderoso. Aí o que os filhos de Eli faziam? Um garfo furava e comia, mantendo relações sexuais dentro da tenda com as mulheres. E Israel vendo tudo e dizia para ele: mas teus filhos aí, o que ele fazia? Vista grossa. Até que um belo dia eles vão no campo de batalha, lá se encontram, todos os dois são mortos. E o pai, ao receber a notícia, a mulher de um dos filhos que estava grávida, pare e bota no menino e acabou, e foi-se agora, porque a arca que Mateus falou aqui no louvor foi levada, e o sacerdote ali tem o seu pescoço quebrado, por causa de um pai que aplaudia as atitudes erradas dos seus filhos. Eu me preocupo bastante com a falta de posicionamento de alguns pais hoje. Nem muito, nem tão pouco. Nós, dessa geração mais passada, fomos criados por pais muito enérgicos. Em contrapartida a isso, criou-se uma geração de pais frouxos, que não cuida, que não castiga. Quantos de vocês aqui já ficaram de joelho em cima de milho, joelho? A minha mãe botava milho no chão e ficava com amor muito grande comigo. Botava ele de joelho em cima do milho. Aí por aí vocês tiram a peça que eu era. E crente. Porque quando se fala de crente, você pensa que é bonzinho. É não. A bondade que está em nós é o Espírito Santo que nos inspira a fazer. É por isso que é perigoso comandar sem o Espírito Santo. É por isso que é perigoso nós não mantermos um contato direto. Eli foi testemunho de quê? De ver uma família toda destruída por falta de posicionamento. Davi é outro. Excelente rei, mas péssimo pai. A gente vai ver inúmeros exemplos de famílias que foram bem e que foram mal. E a gente sabe muito bem, eles foram mal por quê? Porque não tomaram de conta, não fizeram o dever de casa nas suas casas. A pergunta que fica para mim e para você é o quê? Estamos ou não fazendo o dever de casa? Deixa eu contar uma história para vocês. Um lavrador de terra criava 2 filhos e sustentava a sua mulher com muita dificuldade.
Mas ele, cristão, convertido ao Evangelho, ia para a igreja, morava em um lugar perto da sua roça e cuidava, muita dificuldade, mas ele era um homem muito fiel. A sua esposa o acompanhava na igreja, os seus 2 filhos o acompanhavam na igreja, e ele ia todos os dias, trabalhava aquele trabalho. Quem já trabalhou com a agricultura sabe o quanto é pesado trabalhar com a agricultura. E Deus o abençoou, fez ele prosperar por causa da sua fidelidade a Deus. Ao ter condição, a sua mulher deu para ele uma ideia de que ele comprasse uma casa na cidade, saísse da zona rural. E ele, por atenção à mulher, comprou uma casa na cidade. Foi morar na cidade. A partir daí a vida mudou. Por quê? Porque agora nós estamos vivendo uma situação melhor. Eles iam para a igreja, mas com o passar do tempo a mulher deixou de ir. Os filhos também pararam de ir. E só ele passou a ir para a igreja sozinho. Ia para a igreja, chegava lá, muito conquistado, por quê? Porque olhava para o lado do grupo de família, sabendo que tinha uma família, não estava com ele. E o que foi que ele fez? Ele resolveu tomar um posicionamento. Reuniu a família, chamou todos e disse: olha, a gente vivia assim, contou toda a história. Se vocês não reverem os conceitos de vocês, eu vou devolver toda a prosperidade que Deus me deu, eu vou devolver para ele. E nós vamos voltar a morar numa área rural, para que vocês possam compreender que nós temos que cultuar o nosso Deus na pobreza e também na riqueza. Isso é uma lição de vida para nós. Quando eu olho para a igreja, eu conheço vocês há muito tempo. Tem gente que chegou aqui com um casamento destruído. Tem gente que chegou aqui com uma família destruída, se ajeitou e foi-se embora. Esqueceu. Ingratidão. Ingratidão. Eu cheguei aqui nessa igreja, puxar a roupa, como dizia a irmã Leite, vivendo uma das piores fases da minha vida. Deus me levantou. Deus me ensinou que eu precisava depender dele. Quando eu penso em fazer qualquer coisa que chegue a ferir essa minha comunhão com Deus, eu desisto. Estou com 20 anos aqui, prego há 20 anos nessa igreja. O meu discurso vai ser o mesmo. Sou grato a Deus, porque Ele me fez prosperar, mas eu quero que Ele me crie sempre em mim um espírito de gratidão pelo Deus que Ele é na minha vida. É hora de você rever os seus conceitos. É hora de você olhar para você mesmo e dizer o que você tem realmente pedido a Deus. É hora de você prestar atenção naquilo que você tem pedido. Porque muitas vezes Deus não nos dá, porque sabe, se Ele nos der, nós vamos nos desviar da presença dEle. E é melhor Ele não dar do que a gente sair da presença dEle. Os nossos filhos, eu conheço muita gente dessa igreja, que os filhos foram criados aqui dentro e não estão mais na igreja. Não estão mais por quê? A culpa é deles, né? Faça as palavras do nosso irmão Betas, a culpa é minha como pai. É minha. É hora de nós, como homens, puxar para nós uma responsabilidade, porque Deus chamou homens, mas através desses homens Deus quer salvar as suas famílias. Observem, a ingratidão é algo que permeia no coração de uma natureza caída. Esquecer de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu sirvo a um Deus que não troca. Deus não troca nada por ele. O que Ele deu é seu. Cabe você agradecer ou não. Se você não agradecer, não tem problema. Mas Ele está olhando para você. E está vendo que em você existe um coração que não é grato.
pergunta que fica para mim e para você, para a gente refletir essa noite: como é culto da família? Quem somos? Para que fomos chamados? Que projeto de salvação é esse que existe na minha casa? Por que tem tanta gente que ora para que o seu cônjuge, o seu marido se converta, ou a sua mulher se converta, e eles não se convertem? Por que é? Eu conheço um casal que ele é pregador do Evangelho e ele tem 30 anos na igreja e a mulher dele não quer nem saber da igreja. Existe casos assim. O que a gente vai fazer? A pergunta que fica para mim e para você, para a gente olhar e ver e saber que o Deus que nós servimos é um Deus que cuida da gente. Paulo vai dizer que a mulher santa santifica o marido e que o homem santo santifica a mulher, e os dois santificam os filhos. O grande problema é que nós precisamos sair daqui essa noite sabendo a quem nós estamos servindo. Quem é o nosso Deus? Eu posso descer um pouquinho agora, que vai ficar mais perto de vocês. Eu não gosto de ficar muito aqui, não. A quem nós estamos servindo? Quem é o nosso Deus? Por que a gente passa por tantas situações complexas da vida? Por que é tão difícil criar um filho hoje? O que foi que mudou? Eu conheço mulheres que criaram 10 filhos e as mulheres de hoje têm dificuldade de criar um filho. O que foi que mudou? Deixamos de olhar para as Escrituras. Deixamos de buscar nas Escrituras o caminho que leva à vida eterna. Esquecemos do Deus da providência. Esquecemos daqueles que é o guarda de Israel, que guarda a nossa casa também. Vivemos hoje em uma sociedade que mostra para as mulheres que elas têm que ser empoderadas. Nada contra. Mas todas as vezes que uma mulher sai da sua posição de mulher, ela se dá mal. Vivemos hoje em uma sociedade em que os homens, parece que o nível de testosterona está baixando. Eu recebi, ela não está aqui, por isso que eu vou falar. Eu recebi uma reclamação de uma irmã, que ela disse que tem raiva porque o marido urina em pé e mela o vaso. Aí se a senhora quer que ele faça, porque ele se sente. Vocês estão pensando que é brincadeira? Brincadeira não, ele falou não. É sério que eu estou falando para vocês. São pequenas coisas que acontecem dentro do lar. A gente pensa que não. Os homens estão perdendo aquilo que é deles por essência, a masculinidade. Ser masculino não é ser bruto, não. Eu recebi uma reclamação de uma irmã. Ela me disse que tem muito homem dentro da igreja que humilha as mulheres. A gente deixou de entender qual é o nosso papel dentro da nossa casa, como homens. Quem foi que falou para você que ser o provedor lhe dá o direito de humilhar? Aí você pode dizer para mim, quem é você para se meter na minha família? É a Bíblia que diz. A gente estudou sábado agora que a mulher foi tirada do homem. Vixe. Mas os dois se completam e o homem sai da mulher. O que Deus está querendo dizer? Nós somos iguais, com papéis diferentes dentro da nossa casa. Observe, famílias que falta pai. Observe a criação. Não que as mães não tenham capacidade, não.
dentro de um lar, como a figura feminina tem a sua representação dentro do lar. E os filhos têm a representação do casal. Para quem não tem filho, vive uma verdadeira lua de mel. Se não está vivendo, tem alguma coisa errada. Porque é, segundo a Escritura, um viver para o outro. Isso não me exime do meu papel como pai, como marido. Mas a minha prioridade é a dona Wanda. Eu já disse para ela, eu sei que eu não sou prioridade para você, mas você é prioridade para mim. Valorize sua mulher, honre sua mulher. Diga que a ama. Tem mulheres carentes na igreja esperando você te ama. Tem mulheres na igreja que passam por poucas e boas com os maridos para manter o casamento. Eu sei que já deu a hora, mas eu vou contar para você um testemunho. Quando eu me casei, eu hoje estou bonito, mas quando eu me casei eu era feio. Mas eu dava 60 quilos desse tamanho. Meu pescoço estava para quebrar meu joelho. Era mais duro. Mas a minha mulher sempre foi linda e séria. Eu maltratei muito minha mulher. Eu fui muito grosso com a minha mulher. Eu nunca bati na minha mulher fisicamente, mas eu agredi muito ela com palavras. Estou falando que ela não está aqui, porque senão ela estava vermelha, ela tá. Se ela tiver morrido, ela está vermelha do mesmo jeito. Com 5 anos de casamento, olha só o que é amor, olha só o que é casamento, olha só o que é família. Ela dizia para mim que não casou para ser separada. Ela não queria ser separada. Com 5 anos que a minha mulher ficou grávida, eu descobri que ela era minha mulher. Olha só, a ficha caiu com 5 anos. Mas a ficha caiu. E eu nunca tive uma conversa com ela assim para dizer assim, me perdoe. Sabe por quê? Porque perdão não é palavra, perdão é atitude. Você não precisa agora, a partir de hoje, chegar para sua mulher e pedir perdão, se retratar um múltiplo de atitudes com ela. Porque há feridas no coração. Mulher, ser sensível. Por mais que ela queira ser machão, porque a mulher da gente sempre quer ser machão, né? Valentona e tudo, mas é sensível. É sensível. A sensibilidade está nela. E aí o que acontece? Quando a gente pensa que não, você sabe por que ela vai ao choro fácil? Porque está sequelada, está doendo, e ela não consegue externalizar. Por que ela faz? Ela chora. Porque isso é defesa do organismo, o choro. É uma expressão de amargura que está saindo. E eu sei que na realidade existem famílias feridas aqui nesse lugar. Existem feridas que têm que ser tratadas aqui nesse lugar. Eu sei disso. Não é por mim não, é porque isso não estava no script. Vocês precisam tratar-se um do outro. Uma família não pode viver simplesmente amargurada a vida inteira, não pode. Não pode na base da compensação. A gente não, eu sou ruim, mas eu vou dar tudo que ela quer. Mulher não quer as coisas, mulher quer atenção, carinho, amor, dedicação. É isso que elas querem. Eu custei para entender isso na minha vida. Eu estou falando para vocês de mim. Estou com 31 anos de idade casado com ela. Olho para ela
como você não consegue se enxergar sem sua parceira. Trate da sua mulher. Cuide da sua família, porque a família é um projeto de Deus. Fica de pé. Família é um projeto de Deus. A salvação é para a família. E você é o porta-voz dessa mensagem de salvação. Precisamos falar mais de intimidades. Precisamos nos desarmar mais dentro da nossa casa. Precisamos reconhecer o que é realmente ser uma figura masculina dentro de casa. Precisamos entender isso. Chega de queda de braço. Chega. Baixa as armas. Vamos mudar. Podemos restaurar. Não podemos mais voltar ao tempo, mas podemos criar um novo tempo na nossa casa. Podemos nos retratar sim, mas não adianta se retratar. O que adianta é mudar de posicionamentos, discursos. O que o mundo está esperando de nós é um testemunho de família imperfeita, mas que se compreendem. Apresente a Deus as suas redes. Quantas mulheres separadas dentro da igreja? Quantos homens revoltados, chateados estão aqui? É por isso que eu disse para você: tem gente que está aqui dentro, mas está desviado. O processo de reconciliação começa em primeiro lugar com nós mesmos. Quando a gente olha para dentro de nós e diz: eu estou errado. Eu sou chamado para ser exemplo, eu não sei do exemplo que eu preciso ser na minha casa. Eu sou chamado para dar testemunho para minha mulher, para os meus filhos, e eu não tenho sido a testemunha que eu preciso ser. É tempo de mudança. O projeto já foi feito, está elaborado. Cabe a mim e você executar o projeto dele. Apresente a sua família a Deus nesse momento. Peça a Deus que Deus quebre esse coração tão duro, essa masculinidade, né? Dizer que a gente precisa tanto se afirmar algumas vezes. Para que isso? Quem é não precisa dizer que é. Quem diz que é, porque não é. Posso
aceitar a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Aqueles que estão longe de Deus, estão fora da igreja, querem se reconciliar, também podem vir. Nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente para nós orar por você. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Amém, irmãos? A porta ainda está aberta. Jesus continua ainda salvando. Jesus ainda espera por você. E você veio essa noite aqui, não foi porque você quis vir, mas o Espírito Santo de Deus é quem toca no coração para que você venha para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Por isso aqui nesse final de culto nós fazemos esse apelo. Ele ainda te chama, Ele te espera ainda, com muito amor, porque Ele quer te dar salvação, Ele quer perdoar os teus pecados, Ele quer dar vida eterna a você. E se você está longe de Deus e quer se reconciliar hoje com o Senhor, com a igreja do Senhor, hoje é um dia aceitável. É que se você ainda não tem Jesus no coração, também hoje é um dia aceitável do Senhor. Em nome de Jesus, eu digo que a igreja estivesse orando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos orar por essa criança que está entregando a sua vida a Jesus. Essa criança que pediu para entregar sua vida a Jesus é a Isadora. Nós vamos orar por essa criança. E eu queria que você levantasse a mão abençoando essa vida que já entende que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa hora, Senhor Deus, te suplicar pela vida da Isadora. Ela está dizendo publicamente que aceita Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Por isso, Pai, nós te pedimos, escreve esse nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus amado, e que ela seja uma grande cidadã do reino dos céus aqui nessa terra, Pai. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, olha para essa criança, dá entendimento das Escrituras, que ela possa cada dia, como a sua mãe disse, que ela pergunta pela salvação, pela vida eterna, que o Senhor esteja fazendo, Senhor Deus, ela crescer na Tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Glória a Jesus.
Domingo, o que, que vai acontecer domingo aqui na igreja? Quando é o primeiro culto? E o segundo? Escola dominical? Tem um bocado de gente que não sabe ainda, porque eu sou o pessoal que está preso. Deixa eu dizer para você, domingo é ceia. Quem vem pela manhã vai tomar ceia. E quem vem pela noite vai tomar ceia também. Amém? Deixa eu dizer outra coisa para você. Os irmãos que querem se tornar membros dessa igreja, vem aqui para frente quando eu terminar o culto agora. Amém? Para que a gente já possa conversar com vocês. Receba a bênção. Que a graça do Deus eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, o amor de Cristo Jesus, repouse sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam amém e graças a Deus.